Bom, pessoal, então estamos aí na aula 25 e um resumo até agora desse assunto todo de rotação aí. A gente viu discutimos dois tipos de movimentos rotacionais. Esse aqui que a gente disse que é o tipo de movimento rotacional onde há um eixo fixo, no caso aqui a dobradiça da porta, o paradigma desse tipo de movimento é a porta girando em torno do eixo da sua dobradiça. O eixo da dobradiça é visto estacionário e a porta gira em torno do eixo. E a equação de Newton para esse problema rotacional é essa que está aqui, onde o momento de inércia que aparece aqui é o momento de inércia em relação a esse eixo privilegiado aqui, que é o eixo estacionário. Alfa é a velocidade angular em torno da porta, e você tem que calcular todos os torques de todas as forças externas, né, em relação ao eixo, né, onde esse R que está aqui é a distância do ponto de aplicação da força, lá se você faz uma força ali no trinco da porta, essa é a distância daqui até aqui, né, que tem que entrar aqui é o torque da força em relação ao eixo. E o outro tipo de problema que a gente estudou é o movimento onde não há um eixo de rotação fixo, mas a direção de rotação permanece fixa, que nem a roda da bicicleta, quando está andando em linha reta, né, não tem nenhum eixo fixo de fato, né. Tem tudo bem, o pontozinho ali embaixo de contato, caso não haja derrapamento, tal coisa, você pode até considerar ele como eixo fixo, mas não é exatamente muito natural de fazer isso, né? Então essa roda aqui gira desse jeito, esse carretel que você está segurando aqui escorrega para baixo, deslizando, essa bolinha aqui ela rola pela rampa rolando, tal coisa, não tem nenhum eixo fixo. Aí nesse caso, a gente mostrou primeiro que o centro de massa obedece a essa equação aqui, né, onde as forças externas que estão agindo sobre o corpo rígido, as tensões, aqui nesse caso aqui, né, o peso, as normais, eventuais forças de atrito e coisa e tal, é que determinam a aceleração do centro de massa. Então essa equação aqui te determina onde está o centro de massa. E a equação de como que o corpo gira é codificada nessa equação aqui, onde o eixo, aqui a respeito do qual se apresenta esse momento de inércia, é o eixo que passa pelo centro de massa do objeto. Então, no caso aqui, por exemplo, dessa roda, dessa bicicleta aqui, é o eixo que passa por aqui, né? No caso do ioiô aí que está escorregando descendo, é o eixo que passa por aqui. No caso dessa bola que está girando aqui, é o eixo que passa por aqui. Você tem que calcular os torques das forças externas em relação a esse eixo. Essa distância aqui é a distância do ponto de aplicação das forças até o eixo que passa pelo centro de massa. Tá certo? É isso que a gente viu. Esse tipo de problema que a gente chamou de rolamento, que pode ser com ou sem deslizamento, né, com a condição de rolamento sem deslizamento ou não. E esse aqui é o problema da rotação pura, que a gente chamou, ou rotação com eixo fixo, né? Na aula de hoje a gente vai introduzir um conceito novo que se chama momento angular de uma partícula e vai derivar lá pelo meio da aula de hoje essas duas equações aqui novamente à luz dessa definição de momento angular aqui. Essa equação aqui, inclusive, eu lembro a vocês que a gente não chegou nem a derivar. Eu falei para vocês que a gente ia derivar, ia obtê-la depois. É exatamente na aula de hoje que você vai descobrir por que o movimento de rotação do corpo se escreve dessa forma quando você tem um centro de massa se deslocando, não tem nenhum eixo fixo preso ao corpo. Né? Então tá bom. Então, momento angular. Desculpe, o outro resultado aqui a respeito do movimento do eixo fixo caso você queira, isso são as equações de movimento, né? Essa aqui e essas duas aqui são as equações de movimento para o problema do eixo fixo e para o problema do rolamento. Caso você deseje usar o teorema da energia cinética do trabalho nessas duas situações, você primeiro só precisa considerar o trabalho das forças externas, em vista do fato de que os corpos que a gente está considerando são sempre rígidos e não existe trabalho de forças internas em corpos rígidos. E a única dúvida é como escrever a energia cinética de um corpo, né, que esteja girando. No caso desse tipo de corpo, que está girando em relação ao eixo fixo, a gente mostrou que a energia cinética dele se escreve como um meio do momento de inércia do corpo em relação ao eixo fixo vezes a velocidade angular ao quadrado. E no caso do corpo que se translada e rola, né, a gente mostrou que o momento na aula passada, inclusive, né, que a energia cinética do corpo se escreve como energia cinética de rotação em torno do centro de massa, esse é o momento de inércia do corpo em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, essa é a velocidade angular do corpo, e, o movimento, e a energia cinética do centro de massa. Né? Então essas são as expressões que você tem que usar para a energia cinética
né, no teorema da energia cinética do trabalho nos dois casos. Esse é o resumo de toda a história até o momento. Então vamos ao momento angular. Então, momento angular. Alguns desses slides aqui que você vai ver mais adiante aqui, eu não vou discutir, eu não vou apresentar aqui para vocês. Eles vão a conta vai estar feita, e eles não vão ser cobrados, a derivação de algumas equações. Mas você pode ler depois com calma aí para tentar entender a derivação matemática de alguns passos aqui. Então tá. Então eu começo definindo o que é o momento angular de uma partícula. O momento angular de uma partícula é definida como o produto vetorial do vetor posição da partícula pelo vetor momento linear. O vetor momento linear da partícula é a massa vezes o vetor velocidade. Né? Então, a maneira tradicional de se escrever isso aí é dessa forma. É a massa da partícula vezes o produto vetorial do vetor posição pelo vetor velocidade. Isso se chama, o nome que se dá a essa grandeza é o momento angular da partícula em relação à origem escolhida. Essa necessidade de você enfatizar em relação a que origem esse momento angular está sendo medido é por conta da dependência com o vetor posição. O vetor posição da partícula depende da sua escolha de origem. Se eu escolher a origem aqui, o vetor posição da partícula é uma coisa. Se eu escolher em outro lugar a origem, o vetor posição muda. Mesmo que a velocidade não mude, a velocidade em geral não muda, a menos que a origem esteja se movendo, né? Uma origem esteja se movendo em relação à outra, mas duas origens estacionárias, uma em respeito à outra, têm vetores de posição diferentes e, consequentemente, medem momentos angulares diferentes. Né? Então você tem que se acostumar que o momento angular sempre você tem que dizer em relação a que ponto você está calculando o momento angular da partícula. Né? E vamos ver como é que o momento angular da partícula muda com o tempo. Eu vou calcular a derivada do vetor momento angular em relação ao tempo. E aí você tem que a posição da partícula e a velocidade da partícula, as duas coisas mudam com o tempo. Aí eu vou fazer o que se chama em cálculo da regra da cadeia, quando você tem o produto de duas funções do tempo, você deriva a primeira, está aqui a derivada do vetor posição, e multiplica, no caso aqui é uma multiplicação vetorial, né, mas funciona do mesmo jeito. A multiplicação vetorial vezes o vetor velocidade, que também varia no tempo, mais o R, né, a posição, vezes a derivada do vetor velocidade. E aí você percebe que essa coisa que está aí é simplesmente isso aqui. Por que motivos isso aqui tudo pode ser escrito dessa maneira tão compacta? Porque esse primeiro termo que está aqui é zero, pelo simples fato de que o que está escrito aqui é o produto vetorial do vetor velocidade, isso é o vetor velocidade, por definição, com ele mesmo. Né? O produto vetorial de um vetor com ele mesmo é zero. Né? E aqui o que você tem é o vetor posição e esse dv/dt é o vetor aceleração. Como você tem a massa aqui desse lado, né, você usando a equação de Newton, o produto da massa vezes a velocidade vezes a aceleração da partícula é a força total que age sobre a partícula. Então, a taxa de variação do vetor momento angular se escreve como o produto vetorial do vetor posição, onde está a partícula, pela força que ela está sentindo, a força total. Não é uma das forças, não. A somatória vetorial de todas as forças. E esse produto vetorial tem um nome. É isso que se chama do torque da força total F em relação à origem escolhida. E a enfatização aqui da necessidade de você dizer que é em relação à origem escolhida, porque o torque, assim como o momento angular, ele também depende do. Olha, o símbolo do torque é essa letra grega tau. O tau é o T, né, dos gregos. Só que aqui ele é vetorial, né? É um vetor, isso. Né? E a razão pela qual o torque, assim como o momento angular, depende da origem escolhida é porque aqui, como aqui, tanto na expressão do momento angular quanto na expressão do torque, entra explicitamente o vetor posição da partícula. Então, se você escolher outra origem, esse vetor aí muda. Então, o L e o tau, e o tau mudam se você escolhe outra origem. Tá certo? É uma coisa. Bom, enfim. Agora, a respeito de produto vetorial. A gente vai ter que, na aula de hoje, vai aparecer um monte de produtos vetoriais, então eu quero ensinar aqui alguns digamos assim, atalhos para o. A gente já definiu o produto vetorial lá naquelas aulas de cálculo vetorial, mas aqui eu quero enfatizar a seguinte coisa. Imagina que você tem o produto vetorial do vetor B e do vetor A, θ ali é o ângulo que eles formam, e os dois vetores estão no plano da página. Né? A gente viu lá naquela aula lá de cálculo vetorial que a magnitude do produto vetorial é a magnitude do a magnitude do B, vezes o seno do ângulo entre eles. Né? No caso aqui, o seno indo do A para o B. Né? É a magnitude desse senozinho ali. Aí você pode escrever ou visualizar essa coisa da seguinte forma.
Se você perceber aqui esse triângulo retângulo aqui que eu construí, projetando o B no A, né, pegando a ponta do A e descendo perpendicularmente em relação ao B, você percebe que esse B sendo θ, né, olha o B aqui, é a hipotenusa desse triângulozinho aqui, né? Então B sendo θ é esse cateto que está aqui, que eu chamei de B perpendicular. É o pedaço do B, porque, qual é a razão do nome? Porque ele é o pedaço do vetor B que é perpendicular ao vetor A. O B aqui, tá vendo? Ele pode ser decomposto num pedacinho ao longo do A e num pedacinho ortogonal ao A. E o que sobra aqui no produto vetorial, por conta desse B sendo θ, é o B perpendicular. Então você pode ver a magnitude do produto vetorial como sendo a magnitude do A e o pedaço do B ortogonal ao A. Ou reciprocamente, você pode escolher projetar o A no B, né? Escolher montar esse triângulo retângulo que está aqui. Aí, nesse caso, esse A perpendicular aqui, ele é o A seno θ. Aí você identifica esse produto A seno θ como A perpendicular. Então, você pode escrever isso também, pode ver, né, a magnitude do produto vetorial como sendo o vetor B e o pedaço do A que é ortogonal ao B. Tá? Tanto faz, você sempre vai poder, a gente vai usar essa maneira, digamos assim, simples de identificar um produto vetorial quando você estiver fazendo esse tipo de coisa aqui. É só um comentáriozinho prático, tá? Não tem nada de muito fundamental nessa coisa, não. Bom, agora sim, de volta ao vetor momento angular. O vetor momento angular ele é ortogonal tanto ao vetor posição da partícula quanto ao vetor velocidade. Por que motivo? Porque ele é o produto vetorial de R com V. Né? E o produto vetorial de R com V, volta lá naquelas aulas lá de cálculo vetorial, ele é mutuamente ortogonal aos dois vetores. Né? Então, aqui, imagina que a partícula está aqui nesse ponto da página e a origem que você escolheu para medir as posições e para calcular os vetores de momentos angular é esse que está aqui mostrado. Esse é o vetor posição da partícula. Suponha que a partícula esteja indo naquela direção ali, né? Naquela direção que está lá. Ou suponha que ela, em vez de esteja aqui indo para lá, ela esteja aqui indo para lá, indo para cá. Nesses dois casos que estão aqui, a direção do vetor momento angular é a direção ortogonal aos dois vetores. Pô, tanto o R quanto o V e o V' estão na página. Então o L, o vetor momento angular, está perpendicular à página. A dúvida é se ele está saindo da página ou está entrando na página. Aí o sentido do produto vetorial, que você tem que lembrar lá da regra da mão direita, revela que, no caso azul aí mostrado, o L está saindo da página. Esse é o símbolo que a gente usa quando você quer indicar um vetor que está ortogonal ao plano da página e saindo. Né? Mas a magnitude do vetor momento angular dos dois aqui é igual porque eu escolhi desenhar, fazer com que a componente dos dois vetores ali ortogonais ao vetor R fosse a mesma. Né? Então, apesar dos vetores de velocidade serem diferentes, os dois caras aqui têm exatamente o mesmo vetor velocidade. As duas opções de vetor velocidade dão origem ao mesmo momento angular. Tá? Nesse caso aí, saindo da página. Se nessa outra opção aqui verde, esses dois vetores V aqui verde são diferentes. Os dois casos, né, a direção do vetor momento angular é perpendicular à página, mas nesse caso aqui ela está furando a página, está entrando dentro da página, né, pela regra da mão direita dos produtos vetoriais. Então está lá a direção do vetor L. Mas será que o vetor L desse cara aqui e desse cara aqui é igual? Bom, a magnitude do vetor L é a magnitude do R vetor V. Né? E o R vetor V, como eu indiquei aqui, né, a magnitude do R vetor V pode ser vista como sendo R, né, a distância da partícula até a origem, e o pedaço do vetor velocidade que é ortogonal ao vetor posição. Nesse caso aqui que eu desenhei, talvez não seja óbvio por esse desenho aqui, mas agora fica óbvio, é que a magnitude do vetor velocidade, dos dois vetores velocidades em relação ao vetor R é o mesmo. Né? Então as duas opções de velocidades aqui dariam origem ao mesmo vetor momento angular entrando na página. Né? E a outra opção, se a partícula estivesse indo na mesma direção do vetor R, fugindo da origem, aí o produto vetorial desse vetor com esse vetor aqui é zero. Né? Ou dito de outra maneira, esse vetor não tem componente ortogonal nenhuma ao longo de R. Né? Então o vetor momento angular nesse caso aí seria zero. Tá? Só para ganhar uma intuiçãozinha aí sobre a direção do vetor momento angular. Então, a gente diz assim, ó, o que o vetor momento angular indica com a direção dele é em que direção o vetor R está girando, digamos assim. Nesses dois casos azuis aqui,
de velocidades, a partícula vai sair daqui e vir para cá, num caso, ou vir para cá, no outro caso. Nos dois casos, o vetor velocidade dela vai girar dessa posição para essa posição ou para aquela posição. Ele vai ter girado no sentido horário, anti-horário, desculpe, né? E é isso que faz com que o L aí aponte nessa direção. O L, é isso que a gente diz, que o L diz em que sentido o R está girando, pela regra da mão direita. Se você colocar os 4 dedos da sua mão ao longo do R, né, e girar no sentido para onde a partícula está indo, você vê que o seu polegar aponta para cima, que é a direção do L. Já nesse caso aqui, né, se você botar os 4 dedos da sua mão na direção R, tentando girar em relação à direção para onde o R vai, você vai ver que seu polegar vai apontar para baixo, né, no sentido do L. Então o vetor momento angular indica como que a partícula, grosso modo, né, como que a partícula está girando em torno da origem que você escolheu. Ok? É dessa forma que você pode é bem menos intuitivo do que o momento linear, né, mas enfim. Aqui está uma discussão do momento angular de uma partícula que anda com velocidade constante ao longo de uma linha. É um movimento linear uniforme. Né? Lembra, sem aceleração, né? Força igual a zero. A partícula anda sem força nenhuma. Ela está andando aqui, ó, com velocidade constante ao longo dessa direção que está aqui. Okay? Eu escolhi aqui a direção perpendicular à página para chamar de K-chapéu. Tá? Bom, e daí? Onde você vai escolher a origem, né? Você vai falar do momento angular, me diz primeiro onde é que você vai escolher a origem. Aqui, tá bom, parece uma boa escolha. Escolher a origem ali ao longo do caminho que a partícula está descrevendo. Nesse caso, o vetor posição e o vetor velocidade, em qualquer instante de tempo, vão ser colineares, né? O vetor momento angular vai ser zero, né? Quando você tem um produto vetorial de dois caras que estão na mesma direção, o produto vetorial é zero. O L é zero e é constante. Em todos os instantes de tempo, a partícula vai sair daqui, vai para cá, vai para cá, vai para cá. Em todos os instantes de tempo, o vetor momento angular vai ser zero. Ok? E se eu escolher a origem aqui, por exemplo? Aí o que acontece? Aí o vetor momento angular não é zero. Olha lá, o vetor posição mudou, o vetor V está ali, né? E o momento angular aponta para onde? Para fora, está perpendicular à página, isso é certo, porque o R e o V estão na página, então ele está ortogonal à página. A dúvida é se é para dentro da página ou saindo da página. Aí você bota os 4 dedos da sua mão ali na direção do R' e gira em direção ao V. Aí você vê que o seu polegar aponta para dentro da página. O L está apontando para dentro da página. E o pedaço do vetor R que é ortogonal ao V, é esse B aqui, a distância de maior aproximação da trajetória da partícula em relação à origem. Então, em todos os instantes, isso aqui é só um instante, qualquer outro instante que eu desenhar aqui a partícula com essa velocidade V, a magnitude do vetor do momento angular vai ser sempre o mesmo. Vai ser a massa da partícula vezes a magnitude da velocidade vezes esse troço aqui que se chama o parâmetro de impacto da partícula em relação à origem. A distância de maior aproximação dela em relação à origem que você escolheu. Então, o vetor momento angular, em todos os instantes de tempo, ele é constante, o vetor momento angular, e ele vale mvb, né, v vezes o pedaço do vetor posição ortogonal ao v. Né, e a razão do menos aqui é porque ele aponta na direção oposta da direção k. Tá? Mas ele é constante também, ele não é zero, mas ele é constante. Aqui ele é zero e constante. Por que diabos, nesses dois casos aqui, o vetor deu diferente? Ele deu diferente porque geralmente dá diferente mesmo. Quando você escolhe uma origem, você encontra um momento angular. Quando você escolhe outra, você encontra outro momento angular. A dúvida é por que diabo nos dois casos aqui o momento angular não muda com o tempo. A razão pela qual ele não muda com o tempo é porque é isso que a gente acabou de ver, né? Que o que faz o momento angular mudar é força, é o torque da força. Né? Se a força for zero, em qualquer origem, o torque vai ser zero. Então, em qualquer origem que você escolher, o momento angular vai variar, né, dependendo da origem. Mas em todas elas, você vai ver que o momento angular não pode mudar com o tempo, porque não tem força agindo sobre a partícula, então, portanto, não tem torque. Né? Essa é a explicação do fato de que duas origens diferentes viram momentos angulares diferentes, porém, em ambos os casos, constantes, porque nos dois casos a força era zero. Né? A força total sobre a partícula era zero. Agora o movimento circular uniforme. Tá aí, a partícula está girando aqui, né? Com um vetor velocidade de magnitude constante. Agora vamos calcular o momento angular. Escolhe uma origem aí. Me parece uma boa ideia você escolher ali no centro do círculo. Né? Vamos ver o que o centro do círculo mede de momento angular. Olha o vetor posição da partícula nesses dois instantes aqui.
né? Percebe que é ortogonal ao vetor velocidade, né? Ortogonal ao vetor velocidade, os dois, né? Nos dois instantes, e na verdade em todos os instantes. A magnitude do vetor posição em todos os instantes é o raio do círculo. E a magnitude do vetor velocidade em todos os instantes é constante, porque o movimento é circular uniforme, né? Então você conclui que o momento angular em qualquer instante de tempo, em relação à origem no centro do círculo, é constante. É constante e aponta para fora da página ou para dentro da página. Vamos ver aqui, RV, né, você bota os 4 polegares, é assim que eu faço pelo menos, bota os 4 polegares, não, os 4 dedos da mão direita ao longo do R e gira em direção ao V, né? E aí você vê que o polegar aponta para dentro da página. Então, por daí o menos cachapéu, né? E a magnitude é essa, a massa da partícula, o raio, que é a magnitude do R, e o V inteiro, né? O V, porque o V é totalmente ortogonal ao R, né? Constantes, curiosamente, o momento angular deu constante quando eu calculo ele em relação ao centro aqui desse negócio. Tá bom, e se eu escolhesse uma outra origem, sei lá, ali fora do círculo, aí você vê que o momento angular claramente não é constante. Ó, só, por exemplo, aqui em relação nesse instante T2, aqui, ó, por exemplo, é zero, né? O vetor posição aqui em T2 e o vetor velocidade é zero, mas aqui claramente não é zero. Então, por que diabos aqui, em relação a esse ponto aqui, o momento angular deu constante, e em relação a esse ponto aqui, o momento angular varia com o tempo? Né? O momento angular ali em relação à olinha fica variando. E por que diabos aqui, essa origem aqui, viu que o momento angular era constante? A explicação é isso aqui de novo. O que faz o momento angular mudar? É o torque em relação à origem que você escolheu, né? Essa partícula aqui descrevendo o movimento circular uniforme está sob ação de força? Claro que está. Ela tem que estar sob aceleração para fazer essa trajetória que ela está fazendo. E mais, eu sei que a aceleração e, portanto, a força total que age sobre ela aponta radialmente para dentro, né? Já estudamos o movimento circular uniforme. A aceleração dele aponta para dentro, em todos os instantes, consequentemente, a força. Eu não disse que está causando esse movimento, se é um fio, né? Se é um planeta aí que está orbitando em relação a um outro, então não sei o que é que está causando, mas ele certamente, a força total que age sobre ele aponta para o centro, né? E aí o torque dessa força em relação ao centro é zero, em relação ao centro, né? Porque o vetor posição está para cá e a força aponta na mesma direção do vetor posição, em todos os instantes de tempo. O torque em relação a essa origem é zero. Então, em relação a essa origem, você tinha que ver o momento angular invariante. E é o que você vê aqui. O momento angular, em relação a essa origem muito especial, é o único ponto do espaço onde o torque é zero, né? E aí é por isso que você vê que o momento angular é constante quando você escolhe essa origem muito especial aqui, que é o único ponto onde o torque é zero. Essa origem que está aqui, o torque não é zero. Olha o torque aqui, é o produto vetorial desse vetor com um vetorzinho aqui que aponta para dentro do óleo. E claramente isso não é zero, né? Então o momento angular não tinha por que ser constante em relação à olinha, mas ele tinha que ser constante em relação a O. Essa é a explicação aqui desse paradoxo aqui. Tá bom? Ok, então essa que é a história aqui. O momento angular é isso, é o produto vetorial de R com P, e ele varia de acordo com essa equação que está aqui, dependendo de haver torque ou não haver torque. Você precisa de força, certamente, mas além de força, a força tem que estar fazendo um torque em relação à origem. Tá bom? Muito bem, agora tudo bem, isso para partículas, né? Mas momento angular para partículas sozinhas, a gente não é o que a gente está discutindo, né? A gente quer discutir o momento angular de um sistema de partículas. E para isso eu vou considerar o sistema de partícula mais simples de todos para ver o que acontece. Eu vou considerar um sistema de duas partículas, ok? Vou escolher em relação a essa origem e desenhar aqui a situação. Essas duas partículas estão sujeitas a forças externas, né? E vamos imaginar que as duas partículas se atraem, né? Esse é o par ação e reação. Esse vetor amarelo aqui é a atração que essa partícula sente devido a essa, e de acordo com a terceira lei de Newton, essa partícula tem que sentir uma atração igualzinha e oposta devido à outra. Então essas duas forças são as forças que agem sobre essa partícula, e essas duas forças são as forças que agem sobre essa partícula. Agora vamos calcular o momento angular do sistema. Olha o vetor posição das duas partículas, né? A equação de Newton para o momento angular, digamos assim, dessa aqui diz assim, ó, o momento angular da partícula 1, eu estou usando um L minúsculo, porque eu vou reservar o L maiúsculo para o momento angular total, para a soma dos vetores de momentos angular. Tá? Então, a razão pela qual a taxa de variação
do vetor momento angular da partícula 1 é o torque das forças totais, não é de uma força não, de todas as forças que agem sobre ela. Então está aqui o torque, é o vetor posição dela e aqui todas as forças que agem sobre ela, uma força externa e uma força interna. Okay? Similarmente para a partícula 2, a taxa de variação do momento angular dela é o vetor posição dela e a força total que age sobre ela. Okay? Então, agora, para obter a taxa de variação do momento angular total, e é isso que eu vou chamar de momento angular total, é simplesmente a soma dos momentos angulares, aí eu somo esse lado direito com esse lado direito. E eu digo que isso dá isso aqui. Aí você diz, porra, mas e o amarelinho ali? O que você fez com o amarelinho ali? Por que sumiu o produto vetorial de R1 com F menos R2 com F? Ele sumiu por conta desse fato aqui, que o vetor R1 menos R2 vezes F, é isso que eu ignorei aqui, né? R1 vezes F menos R2 vezes F. Colocando em F em evidência, eu estou dizendo que isso aqui é zero. Mas por que diabos isso aí é zero? Olha só por que ele é zero. O vetor R1 menos R2, olha para onde ele aponta ali. Ó. R1 está para cá, R2 está para cá, R1 menos R2 vai da partícula 2 até a partícula 1. E olha para onde aponta a força mútua das partículas. Né? A força de interação entre partículas invariavelmente aponta na direção que une as duas partículas. Ok? Na verdade, desde que não haja forças magnéticas envolvidas, né? Mas enfim, para forças eletrostáticas e forças gravitacionais e forças normais, assim, de molas e cordas e tal e coisa, as forças internas são sempre ao longo da linha que une as duas partículas. Consequentemente, esse vetor aqui sempre vai, o produto vetorial com o vetor amarelo sempre vai ser zero. Apenas as forças externas sobrevivem dessa conta que está aqui. Você pode fazer isso para qualquer par das partículas que compõem o seu sistema e perceber que as forças internas, todas elas desaparecem. Generalizando, o momento angular total, aí sim o L maiúsculo significa isso, é o momento angular total de todas as partículas que compõem o seu sistema em relação à origem escolhida, é igual à soma do torque das forças externas apenas, ok? Em relação à origem escolhida, claro, né? Momento angular em relação à origem escolhida e torque em relação à mesma origem. Mas só precisa considerar forças externas. Isso aí é semelhante àquilo que a gente viu. Essa é a equação chave aqui dessa primeira parte da aula aqui. Apenas forças externas são capazes de alterar o momento angular de um sistema de partículas. Forças internas não são capazes de alterar o momento angular de um sistema de partículas. Agora, contrastando com o que a gente já tinha visto para o momento linear do sistema de partículas. Então, momento angular e linear de um sistema de partículas. O momento angular é isso, né? A única coisa que pode alterar o momento angular de um bando de partículas é se houver torque das forças externas. Primeiro, precisa ter força externa. E segundo, elas têm que exercer torque em relação à origem escolhida. Isso é o paralelo dessa equação aqui que a gente viu há umas 4, 5 aulas atrás, que o momento linear total do sistema de partículas é igual à soma das forças externas que é sobre as partículas. Só forças externas mudam o momento linear total do sistema. Né? E só torque de forças externas mudam o momento angular total do sistema. Tá certo? Esse pesão é a soma dos momentos lineares de todas as partículas que compõem o sistema, e o L0 é a soma de todos os momentos angulares de todas as partículas que compõem o sistema. Isso aqui é o irmão dessa equação que está aqui. Tá? Se não houver força externa, momento angular, momento linear total do sistema não muda, e momento angular total do sistema não muda. Isso aqui a gente chama de conservação de momento angular e de momento linear, se não há força externa. Né? Então, por exemplo, aqui o sujeito aqui em pé, numa superfície sem atrito, né? O peso dele cancela normal e não tem mais nada. Né? Então, o momento angular, o momento linear total dele não tem como ser alterado, nesse caso, porque não tem força externa. Quer dizer, na verdade tem, mas elas se cancelam. Né? E o torque das forças externas aqui, pelo menos na direção vertical, né? Porque o mg atua para baixo e a normal atua para cima, ambas verticalmente, né? A gente já vai ver aí que essas duas forças verticais, não interessa onde você vai escolher a origem, elas não conseguem produzir torque na direção vertical. Então, o momento angular desse fulano aqui, na vertical, pelo menos, não tem como ser alterado. Ok?
E isso é que dá origem é o fato de que tanto a variação do momento angular total quanto a variação do momento linear total depender da existência de forças externas é que leva, em algumas situações, onde particularmente não existam forças externas, à conservação de momento linear ou de momento angular, ou dos dois, em algumas situações. É isso que a gente vai explorar daqui a pouco. Então, como é que esse cara aqui iria fazer para se deslocar? Né? Ele, se tentar andar aqui no gelo, não consegue, né? A única maneira dele andar aqui é ele tirar o paletó e jogar o paletó para lá. E quando ele joga o paletó para lá, ele escorrega um pouquinho para cá. Essa é a única maneira. Tá? E como fazer para girar também. Ele não vai conseguir girar, pelo menos na vertical. Agora, um resultado prático muito útil para essa história de calcular momento angular. O que pode ser mostrado, que vai ser mostrado no slide seguinte, para quem quiser acompanhar, é que o momento angular de um sistema de partículas em relação a uma origem qualquer, ela pode ser escrita como uma soma. Oi, peraí, deixa eu botar o pointer aqui. Ela pode ser escrita, o momento angular de um sistema de partículas em relação a uma origem qualquer, pode ser expressa como o momento angular do centro de massa, que é a interpretação desse primeiro termo aqui. Por quê? Porque isso aqui é a massa total do sistema de partículas, isso aqui é a posição do centro de massa e isso é a velocidade do centro de massa. Então, isso aqui é o momento angular do centro de massa, como se ele fosse uma partícula real de massa m, somado ao momento angular medido no centro de massa, quer dizer, com as posições das partículas e velocidades das partículas do ponto de vista do centro de massa. Esse resultado aqui é muito útil porque, num certo sentido, basta para você calcular o momento angular do sistema de partículas em relação a qualquer ponto, conhecer o momento angular em relação ao centro de massa. Aí qualquer outro ponto, a diferença do momento angular de um ponto O e de um ponto O', isso aqui vai ser a mesma coisa. A única diferença vai ser como que o ponto O e o O' observam o centro de massa se mover. Entende? No certo sentido, isso aí é um tanto parecido com o teorema dos eixos paralelos, que dizia que o momento de inércia de um corpo em relação a um determinado eixo, em relação a qualquer eixo, na verdade, é o momento de inércia do eixo que passa paralelo àquele, né? Que passa pelo centro de massa, mais a massa total da partícula vezes a separação entre os dois eixos. Então, para calcular o momento de inércia em relação a qualquer eixo, bastava calcular isso. Aqui é parecido. Para calcular o momento de inércia em relação a qualquer ponto, você é totalmente justificável você focar sua atenção no momento angular do centro de massa, porque depois é só observar o que o centro de massa está fazendo, para calcular o L0. Tá? Então vamos explorar isso aí muito a seguir. Então esse aqui é o primeiro desses slides demonstrativos, você dá uma pausa aí no slide se você quiser ver a derivação de por que essa equação aí é verdadeira. Bom, então agora a equação complementar dessa equação central aí que a gente acabou de ver, que é a chamada equação do momento angular do centro de massa. Porque essa equação aqui pressupõe que o O, em relação ao qual os torques e o momento angular são medidos, o O é uma origem inercial, porque em algum momento dessa derivação aqui a gente usa que F é igual a ma, e F só é igual a ma no referencial quando a aceleração é medida numa origem inercial. No entanto, o momento angular LC obedece a uma equação idêntica a essa, mesmo quando C não é inercial. Geralmente é isso que acontece. O momento de inércia geralmente não, ou o centro de massa geralmente não é um ponto inercial, mas ainda assim, uma equação igualzinha a essa aqui, com o O trocado pelo C, aqui e ali, funciona. A demonstração é feita no próximo slide, você dá uma pausa aí para você ver a derivação, e esse par de equações vai ser o que a gente vai usar para resolver os problemas de rotação que a gente ainda não consegue resolver. Tá? Esse é o slide demonstrativo, ele começa aqui, só para guiar aqui a sua, a sua leitura, ele começa a partir dessa equação que está aqui. Né? E aí demonstra que o LC, o momento angular, obedece exatamente a mesma equação. Aqui, no final das contas, é isso que acontece. Você usa também a expressão de que o L0 pode ser escrito em termos do momento angular do centro de massa mais o momento angular visto do centro de massa, e percebe que um pedaço do lado direito cancela exatamente esse pedaço que está aqui, segue que LC dt, quer dizer, a taxa de variação do LC é o torque das forças externas. No final das contas, é só isso a demonstração. Bom, então, em resumo, é isso. Essa equação,
Essa equação que está aqui, que a gente viu aí no início da aula, implica que uma equação absolutamente idêntica também funciona para o centro de massa. Em outras palavras, o momento angular medido a partir do centro de massa, quer dizer, com os vetores de posição das partículas e os vetores de velocidade sendo aqueles vistos do ponto de vista do centro de massa, e o torque de todas as forças externas também medido a partir do centro de massa, quer dizer, os pontos de aplicação das forças. O braço de alavanca relevante é o vetor que vai do centro de massa ao ponto de aplicação. É isso que significa esse tal C aqui. Tem uma equação inteiramente análoga, né? E essa equação, curiosamente, diferentemente dessa aqui, ela funciona mesmo que o centro de massa não seja inercial, como acontece geralmente. Isso mostra, mais uma vez, a centralidade do conceito do centro de massa no problema do sistema de partículas. E essas são as duas equações que vão permitir a gente resolver problemas de rotação mais complexos, né? Mais gerais. De fato, as equações de rotação mais geral possível do corpo rígido, né, além daquele probleminha da porta que a gente já sabe resolver, e dos probleminhas de rolamento, onde o eixo de rotação não muda de direção, são resolvidas de acordo com essa equação. Você usa essa equação aí quando você tem um ponto fixo no corpo, né, o ponto fixo no corpo vai ser inercial, necessariamente. Né? E tem tipos de rotação bem complexos onde isso acontece. O exemplo, o protótipo disso é o peão. Olha lá, esse pontozinho aqui do peão no chão, ele fica parado. E o peão fica girando, mas o eixo de rotação do peão não fica sempre apontando na mesma direção. Ele fica descrevendo um conezinho, a gente vai discutir isso na aula que vem. Né? Mas você, para resolver o problema do peão, como você vai ver na aula que vem, a gente usa exatamente essa equaçãozinha que está aqui. E a equação do movimento do centro de massa, que te informa onde está o centro de massa, combinada com a equação da dinâmica do momento angular medido no centro de massa, é o que você usa quando não há um ponto fixo no corpo. Aí eu vou mostrar um videozinho aqui de um problema de rotação, onde não há um ponto fixo ao corpo, e você usa exatamente essas equações aqui para resolver. A gente vai fazer isso aí na aula que vem também. É o problema é um exemplo de um problema, tem vários outros, né, claro, mas é o problema da motocicleta fazendo uma curva. Bom, essa definição que a gente usou até agora do momento angular como a soma sobre todas as partículas do produto vetorial, do vetor posição das partículas pelo vetor velocidade das partículas, multiplicado pela massa delas, isso aí é bom de usar quando o seu sistema é composto de partículas discretas, né? Mas quando você tem corpos rígidos, você usa o momento de inércia, que já apareceu aí em outro, já apareceu, a gente já foi apresentado a ele. A gente tem como exprimir o vetor momento angular de corpos rígidos usando o momento de inércia. Vamos ver como é que faz isso. Então, olha só essa batata aqui que está girando com eixo de rotação fixa, um corpo rígido com eixo de rotação fixo. Né? É a porta, só que é uma porta com um formato muito estranho. Aqui que está girando nesse determinado instante aqui com velocidade angular ômega. Okay? Eu vou escolher aqui essa origem, né? Sabiamente aqui, como esse eixo é fixo, eu vou medir o momento angular em relação a um ponto sobre esse eixo. Parece uma boa ideia do que escolher um outro ponto aí qualquer. Então está aqui, vou escolher em relação a esse eixo que está aqui. Como é que fica o momento angular desse objeto aí? Eu tenho que considerar todas as partículazinhas que compõem essa batata azul aqui. Então vamos ver uma partícula o momento angular total em relação à origem vai ser a massa
de cada partículazinha vezes o momento angular, o momento angularzinho de cada uma dessas partículas. Por exemplo, pega uma partículazinha dessa batata que está exatamente ali. Esse é o vetor posição dela, né? O vetor velocidade dela, a gente já viu que a partícula descreve um movimento circular, né? E nesse instante fotografado, se ela está exatamente no plano da página, o vetor momento angular aponta para dentro da página, né? Ela está girando assim, né? Que nem o ômega ali está indicando. Então o vetor momento angular aponta exatamente tangente ao círculo, né? Aponta furando a página. O R está aqui na página e o V está furando a página naquela direção. Tá certo? Muito bem. Em que direção está então o vetor R, RI, vetor V? O vetor RI está na página e o VI está saindo, né? Está ortogonal à página. Os dois são ortogonais, o produto vetorial dos dois é assim, é mais ou menos nessa direção que está aqui, né? É mais ou menos nessa direção que eu estou indicando aqui. Mas eu vou fazer uma outra operação aqui. Eu vou chamar essa direção ao longo do eixo de rotação de K-chapéu e vou tomar o produto vetorial, a princípio sem explicação porque que eu estou fazendo isso, né? Eu vou tomar o produto vetorial desse vetor L0 na direção desse K-chapéu. Se eu faço isso de um lado, eu tenho que fazer isso do outro lado também. Tá? Então, o que eu estou calculando, de fato, é a componente do vetor momento angular dessa batata aí na direção do eixo de rotação. Tá? Eu não estou calculando o L0 inteiro, estou calculando só um pedacinho dele. Tá certo? Bom, e aí eu tenho que fazer isso desse lado também, né? Agora eu vou usar uma coisa lá que a gente viu lá, foi para isso que a gente viu aquele capítulo 4, você achou que não servia para nada, mas servia, né? O produto misto. O produto vetorial de A com B é um vetor. Quando você toma o produto escalar desse vetor com um outro vetor, você obtém um número, que se chama, isso é que se chama produto misto. Né? E o produto misto, a gente discutiu lá, tem uma propriedade curiosa que se chama propriedade cíclica. Você calcular o produto vetorial de A com B e tomar o resultado, o produto interno com C, dá exatamente o mesmo resultado do que você puxar o C aqui para frente, empurrar o B para lá e botar o A aqui, né? E calcular o produto vetorial de C com A e depois tomar o produto escalar com B. Dá a impressão que isso aqui não teria nada a ver com isso, mas é exatamente o mesmo número. É exatamente o mesmo número. E eu vou fazer essa operação aqui, né? Eu vou fazer essa operação só por conveniência técnica aqui. Eu vou mover o K aqui para frente, o RI vai entrar no lugar do V e o V vai ficar sobrando do lado de lá. Tá certo? Isso é igual a isso. A matemática lá de cálculo vetorial me garante, de álgebra vetorial, me garante que é verdade. Agora, para onde aponta o vetor K, vetor RI? Olha o vetor K ali, é um versorzinho de tamanho 1, e o vetor RI está na página. Né? K, vetor RI, está exatamente entrando na página na mesma direção do VI. Ele é paralelo, exatamente paralelo ao vetor VI. E qual é a magnitude desse vetor aqui? A magnitude desse vetor aqui é o pedaço do vetor RI, que é perpendicular à direção do eixo. Qual é o pedaço do RI que é perpendicular à direção ao eixo? É exatamente a distância da partícula até o eixo. Né? Usei aquele conceito, né, de a magnitude do produto vetorial de A vetor B pode ser visto como a magnitude do A, que nesse caso é 1, né, porque o K-chapéu tem tamanho 1, né, e o pedaço do vetor B ortogonal ao A, que seria isso aqui, exatamente esse tantinho que está aqui, que eu estou chamando de BI, por analogia com o que a gente viu lá quando apareceu o momento de inércia do corpo. Então esse trambique que está aqui é um vetorzinho de tamanho BI, que aponta exatamente na direção desse VI, para dentro da página. Então, o produto escalar disso aqui com isso é o quê? É BI vezes a magnitude do VI. Né? Tá ali, é BI, está aqui. E por que diabos a magnitude do VI é BI ômega? Porque esse bicho que está aqui, ele está executando um movimento circular de raio BI, né? Exatamente, BI é o raio do círculo que ele está executando. Então, a magnitude do vetor velocidade é o raio do círculo, que é BI, né? Vezes a velocidade angular do corpo, que é ômega. Entende? Dá essa coisa que está aqui, e aí magicamente aparece o momento de inércia aqui. A massa da partícula, a massa desse bichinho que está aqui, vezes a distância dela ao eixo ao quadrado, que é o que a gente viu que se chama momento de inércia do corpo em relação ao eixo considerado. Quando você soma sobre todas as partículas, dá exatamente o momento de inércia, vezes ômega, entendeu? Então você conclui esse fato de que o momento angular de um corpo e que gira de um corpo que gira com eixo fixo, o momento angular
desse corpo, o pedaço do momento angular, mais precisamente, na direção do eixo de rotação, é o momento de inércia, que a gente aprendeu aí há aulas atrás, vezes o momento angular. Ele pode ser escrito dessa forma. Essa é que é a alardeada conexão do momento angular do sistema de partículas e o momento de inércia. Ok? E a direção do momento, quer dizer, bom, essa aqui é a direção de rotação, né? Essa partícula aqui está girando em torno do eixo nessa direção aqui, e o momento angular aponta, tem uma componente na direção de rotação. Sempre a mão direita, que o polegar indica, se você bota os 4 dedos girando com o corpo, você tem a intuição de para onde aponta o momento angular. Eu não estou dizendo que o momento angular aponta nessa direção aqui, que ele não aponta de fato, mas ele tem uma componente nessa direção positiva, dada por essa grandeza que está aqui. Tá? Apenas quando o eixo de rotação está ao longo de um eixo de simetria do corpo, por exemplo, que isso aqui é um cilindro, e o eixo fixo de rotação passa exatamente pelo meio do cilindro, ou é uma esfera e o eixo de rotação passa exatamente pelo centro da esfera, ou é uma porta e o eixo de rotação está exatamente no meio da porta, apenas nessas circunstâncias é que o momento angular em relação a uma origem ao longo do eixo, eu esqueci de botar a origem aqui nesse caso, ela é de fato igual a I0 ômega na direção K. Ela realmente só tem componente ao longo de K, só nessas circunstâncias. No caso geral, que foi o que a gente acabou de ver aí, né? No caso geral, que nem a porta também, né? A porta, o eixo de rotação não está no meio da porta, né? Então, nesses casos, a única coisa que você pode garantir é que a componente do vetor momento angular da porta, na direção do eixo da dobradiça, a componente, né? Esse produto escalar é igual a I0 ômega. Mas o vetor momento angular da porta mesmo não é vertical na direção da dobradiça, não. Ele pode ter uma componente assim meio torta, assim. Mas ele tem uma componente vertical, e a componente vertical é que é igual a isso. Tá certo? Muito bem. Isso parece um resultado meio incompleto. Você, pô, você descobriu uma componentezinha do vetor momento angular, mas como você vai ver mais adiante ali, isso aqui é mais do que suficiente aqui para a gente rederivar as equações da dinâmica da porta e da dinâmica do rolamento, né, que a gente obteve está aqui, é exatamente isso que eu quero mostrar. Nos problemas de eixo fixo, que são o problema da porta, essa 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 equação que está aqui, né, essa equação vetorial aqui, ela se transforma, né, ela produz o resultado que a gente vinha usando. Você lembra que esse resultado aqui a gente derivou de uma maneira toda tosca lá, usando uma vareta e eu fazendo considerações sobre a aceleração centrípeta e a aceleração normal e a aceleração tangencial. Aqui a derivação de que isso aqui produz esse resultado aqui é muito direta e muito simples, e é feita no próximo slide aqui. Eu vou deixar aqui para vocês lerem, as pessoas que estiverem interessadas, para a aula não ficar muito longo e muito tediosa. Tá? Mas é essa equação aqui, que a gente obteve alguns slides anteriores, que quando projetada ao longo do eixo da dobradiça, que se reduz a essa equação aqui que a gente já vinha usando. Está aqui então mais um slide de derivação para você ver como é que você obtém o nosso resultado lá anterior da expressão, né, da dinâmica de uma porta com relação ao eixo fixo a partir dessa equação aqui, que é a equação central, a equação mais geral, digamos assim, né, do momento angular da aula de hoje. Nos problemas de rolamento também, esses problemas aí que a gente já sabe resolver, né? A gente pode mostrar que essa equação aqui, que acabou de ser derivada aí alguns momentos atrás, é ela que produz esse resultado aqui que a gente já usou, e eu disse para vocês, na ocasião que eu apresentei esse resultado, que isso aqui ia ser demonstrado posteriormente. É exatamente agora que isso aí está sendo feito, né? Então, a equação da dinâmica do centro de massa e a equação de rotação do corpo rígido em rolamento, né? Ela tem origem, na verdade, na dinâmica do vetor momento angular do centro de massa. A demonstração está aqui nesse slide aí. Você, olha aqui, é o começo dessa expressão que está aqui, e chego lá embaixo na expressão que a gente vinha usando. Depois você dá uma pausa aí e acompanha aí esse resultado. Bom, tudo bem. Então esquece os problemas que a gente já sabe resolver, né, da porta e do rolamento com eixo de direção fixa. Vamos aprender a usar, obter resultados novos aí com essas novas equações aí que a gente tem, quer sejam essa aqui,
que a gente usa quando há um eixo ponto fixo ao corpo, e essas duas aqui, que é a dinâmica do centro de massa e a rotação em relação ao centro de massa, quando não há um ponto fixo. Nós vamos ver aplicações agora dessas equações aí. A primeira aplicação aqui tem a ver com conservação de momento angular, né, que se chama conservação se classifica como conservação de momento angular. Um exemplo aqui é o exemplo da patinadora girando. Eu já vou mostrar um filminho aqui. Então imagina que aqui você tem um objeto, que no caso, né, que tem um corpo rígido, né, que está girando, que nem aquele problema da porta lá que a gente já sabe resolver, né? Ele é supostamente simétrico, né? E aqui estão as forças que agem sobre ele. O ponto de contato dele com o chão ali, ele está rodopiando aqui, né? O ponto de contato com o chão ali é estacionário, né? Ele está rodando aqui com velocidade angular ômega. Só tem duas forças, né? Não tem atrito aqui no eixo, no piso, né? Só tem o peso e a normal, essas duas coisas aqui. E como esse ponto aqui é fixo, a gente vai escolher ele para escrever os momentos angulares, né? Ok. Chega um momento lá onde, por algum motivo, a forma do corpo se altera. É isso que a patinadora faz, quando abre o braço ou fecha o braço e tal coisa, né? Está sendo representada aqui dessa forma. O corpo rígido aproxima-se do eixo de rotação e diminuindo o momento de inércia. Né? Mas as forças que agem sobre ele continuam sendo exatamente as mesmas. A mg para baixo e a normal, que incidentalmente tem exatamente o mesmo valor do mg. Né? Mas o que é observado é que ele começa a girar, o corpo começa a girar com uma velocidade angular maior, nesse caso. Por que isso acontece? Qual é a explicação? A explicação é baseada nessa expressão aqui, nessa versão, digamos assim, da equação para um ponto fixo. O momento angular desse corpo aqui simétrico, conforme a gente já viu, ele aponta exatamente na direção do K. Né? Ele é o momento de inércia do corpo, vezes o ômega na direção vertical, né? Porque ele é simétrico, ele está girando no eixo de simetria. Né? Então, o momento angular nessa situação aqui, ou na verdade em qualquer situação aqui, se escreve como I0 ômega. Né? Então, a taxa de variação disso aqui, isso aqui é o momento angular na direção K. E isso aqui é o torque das forças externas, que tem que ser calculado também na direção K. Né? Mas as forças externas únicas que agem aqui são verticais, é o mg e o n. Né? Se você calcula o torque delas em relação a zero, aqui, dá zero. As duas coisas dão zero. Né? O vetor posição, não, o n aqui, o braço de alavanca dele é zero. Né? E o mg, tudo bem que o braço de alavanca aqui não é zero, mas o vetor que vai daqui até ali, produto vetorial com mg, dá zero. Né? Eles não têm torque nenhum, né? Na verdade não é nem em relação à vertical, esse vetor não tem torque nenhum em relação à origem. Né? Então, aí nessa circunstância aqui, apesar de existir forças externas, elas não exercem torque, o que implica que o produto I0 vezes ômega tem que ser o mesmo, não pode se alterar nunca, porque não tem força externa capaz de alterar esse produto. Né? Isso implica que, bom, isso é o comentário, né? O peso e a normal não exercem torque em relação ao eixo fixo. Então, o momento angular nessa situação aqui, quer dizer, o momento angular na direção K, né? Que é I0 ômega tem que ser igual ao I0 linha, o novo momento de inércia aqui, vezes ômega linha. E é isso que explica tudo, porque como na deformação do corpo, o I0 linha é menor do que o I0, né? Porque a massa se aproximou do eixo. Né? O momento de inércia é grande quando você tem muito afastado do eixo. Né? Então, o I0 é maior do que o I0'. Consequentemente, se o produto tem que ser igual, o ômega tem que ser menor do que o ômega'. Então, ele passa a rodopiar com mais velocidade. Né? Curiosamente, você nota que eu já vou mostrar o videozinho da bailarina, todo mundo já viu esse vídeo de bailarina, mas deixa eu mostrar de novo. Curiosamente, um comentário parentético aqui, que ajuda a gente a entender com mais profundidade o teorema da energia cinética do trabalho, é que K, a energia cinética da bailarina aumenta. Né? Aumenta porque a energia cinética da bailarina nessa situação aqui, nessa situação aqui é um meio de zero linha ômega linha ao quadrado, né? Aqueles problemas da porta girando, eixo fixo, né? É assim que escreve a energia cinética de rotação. E essa é a energia cinética de rotação nesse caso. Né? Como I zero linha ômega linha é igual a I zero ômega, né, são iguais, os produtos são iguais, mas sobra um ômega linha aqui, que é maior do que o ômega que sobra aqui. Então essa energia cinética aqui é maior do que essa, aumentou sim a energia cinética. Você pode escrever essa coisa aqui dessa forma, botando em evidência uma das energias cinéticas, você vê que daí zero, que é o momento angular, momento de inércia grande,
sobre I0', então isso aqui é 1, alguma coisa, menos 1. Então, de fato, aumentou a energia cinética. Como que aumentou a energia cinética? Se, do ponto de vista do teorema da energia cinética do trabalho, então as forças externas trabalharam? Não, realmente não trabalharam, né? O MG aqui não trabalhou nada porque ele estava. Bom, na verdade ele subiu até um pouquinho, ele trabalhou um pouquinho, né? Olha só o trabalhinho ali do MG, lá, quando a massa dessa coisa aqui se espreme, o MG sobe um tiquinho, né? Então, na verdade, o peso trabalhou negativamente, né? Então, pô, como é que aumentou a energia cinética se o trabalho do peso foi negativo? A normal realmente não trabalha, né? Porque ela atua num ponto ali que está parado, né? Então ela realmente não trabalha. Porque diferentemente do que a gente vinha discutindo até agora, isso aqui não é um corpo rígido. Se isso aqui não é um corpo rígido, as forças internas podem trabalhar, e são elas que são usadas para aumentar a energia cinética da bailarina. Né? Se o corpo fosse rígido, ele não ia conseguir fazer isso, né? Ele não ia conseguir se deformar, né? Mas um corpo flexível que tenha, né, tem acesso às forças internas, são as forças internas que têm que trabalhar para mudar o momento de inércia do corpo, diminuir o momento de inércia do corpo, e isso tem como consequência, elas trabalham positivamente e são responsáveis pelo observado aumento da energia cinética. A resposta é essa, que o corpo não é rígido, né? Tanto que ele mudou de forma, né? E aí são os trabalhos das forças internas, que nesse caso existem, né, que aumentam a energia cinética. É só em corpo rígido, que não muda nunca de forma, que as forças internas nunca trabalham. Esse aí são as três posições, né, que você viu aí no slide, e o nome aí que a turma desse esporte olímpico aí chama. Esse aqui se chama a posição camel, né, do camelo, a posição sentada, o rodopio sentado e o rodopio em pé. Né? O momento de inércia aqui está marcado com o vermelho aqui. Nesse momento de inércia aqui é o maior deles, né? Porque tem o pé da moça lá, a cabeça, né? Bem afastada, olha aqui, bem afastado do eixo, né? E nesse caso aqui, a cabeça está mais perto aqui do eixo, esse pé aqui também está mais perto, então esse momento de inércia aqui é menor do que esse. Mas o menor de todos é esse, né, que é onde a moça está toda concentrada pertíssimo do momento de inércia. Então, né, como consequência disso, a frequência angular de rotação desse aqui é menor do que essa posição aqui, que é menor do que essa posição aqui. Imaginando que ela fique fazendo transições entre essas posições aqui, né?
Bom, então essa é a minha versão aqui do que vocês acabaram de ver no vídeo aqui. Aqui nessa situação inicial aqui, onde o fulano não está girando e ele está segurando o disco aqui, a roda girando na vertical, está sendo representado aqui. Esse aqui é o cara, esse é o ponto O aqui em relação ao qual eu vou calcular os momentos angulares. E esse aqui é o discozinho girando, eu estou supondo que ele está girando aí nesse sentido aqui, né? No slide seguinte eu vou botar o que acontece quando a rodinha aqui está girando na horizontal. Tá? Então na vertical é isso, ele não está girando e a única coisa que está girando é aquilo ali. Como existe esse ponto O aqui que está em repouso, né, eu vou exprimir o momento angular em relação àquele ponto. Então está aqui a equação, a equação central aqui da dinâmica do momento angular. E a observação aqui é a seguinte, com relação às forças. Né? Primeiro tem a força peso, que age sobre o centro de massa. O centro de massa não está sobre o eixo. Ele, que nem estava no caso da bailarina, eu supus estar no caso da bailarina aqui, porque o objeto não é simétrico. Né? Então o centro de massa está aqui, mais ou menos. Né? E mzão é a massa da cadeira aqui, digamos assim, e mzinho é a massa do disco, né? Dirigido para baixo. E tem o eixo de rotação da cadeira aqui, né? O comentário aqui é o seguinte: o peso e o eixo da cadeira, que eu vou supor que não tem atrito, eles têm torque em relação a essa origem que está aqui. O peso aqui é evidente, aqui, o vetor que vai do O até o C, produto vetorial com esse M aqui, o produto vetorial disso não é zero. Seria zero se o C estivesse aqui, né? Mas não é. Né? Mas ele é horizontal, esse torque. Né? E o torque do eixo da cadeira, ele seria vertical, quer dizer, ele afetaria a rotação da cadeira caso ele tivesse atrito, que eu estou supondo que não tem. Né? Então esses dois torques aqui, eles se contrabalanceiam e a tendência deles é fazer a cadeira tombar. O C faz o eixo da cadeira tombar para frente, e aí o eixo da cadeira e os pés da cadeira e tal coisa exercem um torque que contrabalança esse torque que está aqui. Mas esses dois torques, eles não afetam a rotação da cadeira, né? Então esses torques tendem a tombar e destombar o eixo, mas não fazem girar. Inicialmente, o momento angular total do sistema, quer dizer, se escreve como momento angular da cadeira e o momento angular do disco. Só que o momento angular do disco eu vou escrever daquela maneira que a gente aprendeu. É o momento angular de rotação do centro de massa do disco, m é a massa do disco. Isso aqui é a posição do centro de massa do disco. Se você estiver imaginando, o centro de massa do disco está exatamente ali. Né? E essa é a velocidade do disco e esse é o momento angular do disco em relação ao centro de massa. Acontece que esses dois termos aqui, esse e esse aqui, cadê? Esse e esse aqui são iguais a zero. Né? Esse aqui é igual a zero por conta do fato de que a cadeira está parada. Né? A cadeira não tem velocidade nenhuma, então esse aqui é zero. E a velocidade do disco, do centro do disco, é zero. Né? Inicialmente, quando ele não está girando aqui, esse centro do disco aqui está parado. Então, esse momento angular do centro de massa do disco é zero. Só sobra apenas o momento angular do disco visto do centro de massa. Ocorre que, visto do centro de massa, você tem um objeto simétrico, né? Que está girando aqui nesse sentido. Então, o momento angular do disco em relação ao centro de massa é um vetor que passa, né, que está saindo da página e indo na sua cara. Né? E a magnitude dele é o momento de inércia do disco, mr2 sobre 2, vezes a velocidade angular de rotação que o disco está tendo. Mas isso é na direção I. Né? Ele sai aqui da página e vai na sua direção. Isso aí inicialmente. Esse é o momento angular total do sistema. É um vetor horizontal. O momento angular total do sistema em relação a O. Né? Um vetor horizontal. Isso implica que a componente ao longo de K do vetor momento angular inicial é zero. E de acordo com o que a gente acabou de ver aqui, o que a gente, como consequência do fato de que os torques na direção z são iguais a zero, essa componente do vetor momento angular do total na direção vertical tem que permanecer constante. Então, era zero inicialmente, vai permanecer zero quando esse cara aqui entortar o eixo, entende? É isso que acontece. Então, o fato aqui a explicação do fenômeno é fundada nessas duas coisas, né? É fundada no fato de que as forças externas, quer seja o eixo e o peso do sujeito, e a normal aí do chão, ou o que seja, não são capazes de afetar o momento angular do sistema na direção vertical. Okay? Na situação inicial, o momento angular total do sistema na direção vertical é igual a zero. Então vai permanecer zero também na situação final. Então essa é a explicação.
Tá? Na situação final, vamos ver o que acontece aqui. Na situação final, essa é a minha versão dessa situação aqui. Agora o fulano está segurando o eixo aqui, a rodinha que está rodando na vertical, ali o eixo ali rodando na vertical, né? Ele estava rodando assim, né? Desculpe, ele estava rodando assim, não, assim, né? Ele estava rodando assim e agora está rodando daquela maneira que está ali, tá? Na verdade eu tinha que ter desenhado ele para baixo aqui para ficar mais bonitinho, mas enfim, ele está rodando agora dessa maneira na vertical ali. Tá bom, então após colocar o disco na horizontal, o que acontece é que o disco é visto girar nesse sentido aqui, né? É exatamente o contrário do vídeo aqui, mas enfim, ele passa a girar nessa direção que está aqui, com o raio aqui, esse raio aqui, o raio da órbita circular do centro do disco. Tá? Agora é tudo uma questão de escrever o momento angular dessa situação aí, para tentar depreender quanto que é essa velocidade angular de rotação aqui. Vamos ver. Agora, o disco e a cadeira executam também um movimento circular uniforme, de raio R e velocidade angular ômegazão. E o seu desafio é tentar encontrar quem é essa velocidade angular aí. Está aqui a expressão do momento angular do disco em relação ao O sempre, né, na direção vertical já. Eu já sei que a única coisa que é conservada é na direção vertical, então eu já tomo produto escalar com K-chapéu para saber quanto que é o momento angular do disco na direção vertical depois que ele virou. Aqui, vamos ver. Ele de novo usando aquela história, né, é o momento angular do centro de massa, e o momento angular do disco em relação ao centro de massa. Nessa situação agora, não é na situação anterior. Na situação anterior, o disco não estava se mexendo, agora ele está. Né? Agora o centro do disco agora está fazendo esse movimento circular uniforme aqui. Né? O vetor R aqui, tá, só para você ver aqui, esse é o vetor da posição do centro de massa do disco, esse vetor amarelo que está aqui, e a velocidade do disco. Nessa situação mostrada, o disco está vindo de encontro a você. Né? Tem um movimento circular aqui, né? Então o vetor é tangente da velocidade aqui do disco, aponta exatamente na sua direção dessa forma que está aqui. Quando você toma o produto escalar né, desse produto vetorial aqui, desse vetor amarelo com esse vetor azul, que é perpendicular ao vetor amarelo incidentalmente, né? Esse vetor que está aqui, ele aponta nessa direção que está aqui, mais ou menos uma direção estranha que está aqui. Mas quando eu tomo o produto escalar com K, aí eu posso usar um truque aí de produto misto, né, para concluir que essa expressão toda que está aqui é igual a menos desculpe, eu falei errado, né? R vetor V saindo da página aponta para baixo, assim, né? Desculpe. A componente desse vetor aqui, R vetor V, com a direção vertical é negativo e vale mr2 vezes o ômegazão. É só você apreciar o fato de que a magnitude desse vetor azul aqui é R vezes ômegazão, porque isso é um movimento circular uniforme, e aponta para frente. Né? E o produto vetorial desse vetor amarelo com esse vetor azul aqui, desculpe, produto escalar com o vetor K, você projeta o vetor amarelo na direção ortogonal à direção vertical que dá o vetor R. Tá? Enfim, faz a continha aí que você vê que dá isso aqui. Isso aqui é a componente ao longo de K do momento angular do centro de massa do disco. E o momento angular do disco com relação ao centro de massa, o disco, de novo, do ponto de vista do centro de massa, é um objeto simétrico que está girando em relação ao seu eixo de simetria. Então, se ele está girando assim, então o momento angular dele em relação ao centro de massa é vertical para cima. E vale o momento de inércia do disco, que é mr2 sobre 2, vezes o ômegazinho. Tá certo? Isso aqui, então, é o momento angular do disco na situação final, na direção do vetor K. Tem outras componentes aí, mas na direção do vetor K é isso. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a cadeira. A cadeira é mais fácil, porque é um objeto simétrico, né, que está girando com momento angular ômega, né, então é o momento de inércia da cadeira vezes ômega, só a questão da direção. Se ele está girando nesse sentido aqui, no sentido que visto de cima é o sentido horário, então o momento angular aponta para baixo. Né? Então, o momento angular da cadeira na direção vertical é menos o momento de inércia da cadeira vezes ômega. A soma dessas duas coisas aqui, essa aqui, o momento angular do disco, mais o momento angular da cadeira na direção vertical, tem que ser igual a zero, que era o valor inicial. Essa é a conservação da componente vertical do momento angular, que é a única coisa que é conservada aí nesse troço. Então, zero é igual a isso aqui mais isso aqui. Pronto, aí você encontrou quem é a velocidade angular de rotação da cadeira. A velocidade angular de rotação da cadeira está relacionada com a velocidade angular de rotação da rodinha.
É essa a explicação. Tá? Esse problema aí é um tanto mais enrolado, mas você vê que não usamos nada além da conservação do momento angular, né? A observação chave desse problema é você reconhecer que o torque das forças externas ao sistema, quer seja o peso, né, o puxão da terra, o eixo da cadeira e a normal do chão, né, essas três forças aí, elas têm torque, sim, em relação ao ponto O lá que você está discutindo, mas elas não têm componente vertical de torque. Né? Então é uma conservação apenas de uma componente do vetor momento angular total. Você descobriu que a componente vertical do vetor momento angular total tem que permanecer constante. Aí você calculou, usando as ferramentas aí que a gente já sabe usar aí para calcular momento angular dessas situações complicadas aí, a momento angular na vertical antes era zero, depois tem que ser zero. Então pronto. Então tá aqui, mais um probleminha aí de conservação de momento angular. Então aqui você tem uma situação, a porta vista de cima, esse aqui é o eixo da dobradiça, e está aqui a porta, a direção vertical aqui, a direção caixa-pé vai ser a direção do eixo, né? E o ponto O aqui da dobradiça nunca vai sair do lugar, eu vou usar essa expressão que está aqui. Bom, o que está acontecendo aí com essa porta? Eu vou jogar uma massa com velocidade V0 na porta e a massa vai grudar na porta. Aí por conta disso, a porta junto com a massa, né, vai ser vista girar. Eu quero tentar prever com que velocidade a porta vai girar em seguida. Esse aqui é o primeiro dos problemas de colisão que a gente vai utilizar, vai resolver vários aí mais adiante, né? Então tem uma colisão aqui desse corpo aqui com essa porta que está aqui, né? Esse corpo está vindo com velocidade V0. Vamos ver. Então, essa distância aqui com que o corpo está se aproximando da porta, essa distância aqui é B, tá? A distância aqui do eixo, que a massa vai ficar grudada. Né? Aí a massa fica grudada e a porta vai tá girando ali com velocidade angular ômega. Eu quero saber quem é essa velocidade angular ômega. Muito bem. Quem são as forças aqui do sistema? O primeiro ponto aqui é que o sistema vai ser a porta e a massa. Né? Porque isso é conveniente você escolher esse sistema por conta do fato de que a força que a porta vai fazer na massa e que a massa vai fazer na porta é algo meio que eu não quero me envolver com isso. Né? Eu tratando o sistema massa-porta, as forças internas não entram aqui. Aqui só forças externas, peso, dobradiça e coisas desse tipo. Né? E de fato só tem essas duas, né? Só tem o peso a Terra, né, agindo sobre essas coisas aqui, e o eixo aqui, né? O eixo vai ser suposto sem atrito, né? Que nem o caso da cadeira precedente, e, consequentemente, ele não vai exercer torque nenhum na direção vertical, quer dizer, ele não vai influenciar a rotação da porta, né? Nem antes nem depois da colisão, porque não tem atrito. Se tivesse atrito, sim, ele iria fazer a porta eventualmente parar, daria origem a um torque vertical, mas não tem. E o peso não exerce torque vertical nunca, porque o peso é vertical mesmo. Não precisa nem mostrar onde é que está o centro de massa aqui para concluir que o torque do peso, tanto sobre a bolinha quanto sobre a porta aqui, não pode exercer componente na direção K de torque. Nunca. Não, a força vertical não consegue produzir torque, porque o torque é o produto vetorial do vetor do ponto de aplicação vezes a força. Então, necessariamente é ortogonal à força. Né? Então, o peso, no máximo, consegue produzir torques que são horizontais, na direção horizontal, na direção vertical, não. Então, não há torque externo, né, em vista do fato que só tem peso e eixo, né? Nem o peso nem o eixo produzem torque em relação ao ponto O na vertical, então a componente do vetor momento angular na vertical permanece conservada, parecido com o problema anterior. Okay? Então vamos ver quem é o momento angular inicial na direção vertical, L0 vezes K. Aqui a porta está parada, né? Não tem momento angular nenhum, só tem a bolinha ali. Né? O momento angular da bolinha é momento angular de partícula. Né? Em relação à origem, né? A gente resolver esse problema aí lá no início da aula, aí, é o movimento uniforme aqui, né? A distância de maior aproximação da trajetória, B, vezes a massa da bolinha, vezes V0. Isso aqui é o momento angular dessa bolinha em relação a O, seria exatamente na direção K-chapéu. O momento angular, quando você toma o produto escalar com K-chapéu, o K-chapéu com K-chapéu dá 1, né? Então sobra isso aqui, MB vezes 0. É o momento angular da bolinha, e como o momento angular da porta é 0, o momento angular total do sistema que você escolheu aí é esse aí. Depois que aconteceu a massinha grudou, o momento angular total desse sistema aqui, na vertical, tem que continuar a ser esse.
Mas vamos ver como é que se escreve o momento angular desse troço aqui. Tem tanto a porta quanto a massinha aqui girando com velocidade angular ômega em relação ao eixo, né? Então, o momento angular da porta é o momento, tá aqui o momento de inércia da porta vezes ômega é o momento angular da porta em relação ao eixo vertical. Lembra que eu discuti aquela história, né? O momento angular da porta não é estritamente vertical, mas a componente vertical dele é o momento angular da porta vezes ômega, tá? Isso aqui é o momento angular da porta. E o momento angular desse bicho aqui em relação ao O aqui, ele está descrevendo um movimento circular. Ele é uma partícula, né? Então ele está descrevendo um movimento circular uniforme, né? Porque ele tá girando junto com a porta. A distância dele até o eixo é B, né? Então dá mb2, mb, né? A massa do objeto aqui, vezes essa distância daqui até aqui, vezes a magnitude da velocidade dele, que é B vezes ômega. Ok? Ou mb2 vezes ômega. Mb2 você pode dizer também, é o momento de inércia da bolinha em relação ao eixo também, podia vir dessa forma, né? Então essa aí é a componente vertical do momento angular da massinha. No caso da massinha, esse é o momento angular todo, ela não tem nenhuma outra componente que não seja vertical, né? A porta tem, mas ele não tem. Bom, não interessa, interessa que isso aqui é o momento angular na vertical na situação final, isso aqui é o momento angular na vertical na situação inicial. Como não existe torque na direção vertical, os dois têm que ser iguais. Acabou. Essa é a velocidade angular com que a massa vai, com que a massa e a porta vão girar depois. Né? Faz sim todo sentido aqui o fato dele ser proporcional a V0. Né? Se você der um tiro aqui com uma arma aqui, obviamente a velocidade vai ser muito maior do que se você der um tiro aqui com uma velocidadezinha modesta. Né? Essa é a observação. E a dependência com B aqui, né, também, né, quanto maior for essa distância B aqui, mais próximo da maçaneta da porta, maior vai ser o ômega. Né? Esse momento de inércia da massinha aqui, em comparação ao momento de inércia da porta, é razoável supor que isso aqui é muito menor do que isso. Né? Então, o que faz a porta girar bastante, se você acertar a massa bem próximo da borda da porta, bem próximo da maçaneta, o B ser grande, a massa ser grande, né, ajuda também, né, desde que isso aqui não acabe compensando aqui sendo comparável com o momento angular, o momento inicial da porta, e o V0 ser grande, tá certo? Em detalhe aqui, visto de cima aqui, ó, os detalhes aqui dos momentos angulares, aqui é o eixo da dobradiça, a porta visto de frente agora, né? Essa aqui é a velocidade da massa, né? A velocidade perpendicular, por isso que está indicado com um X aqui. A massa está indo de encontro à página, ok? O B e o vetor momento angular R aqui. Olha aqui o momento angular da massa, né? Em relação à vertical. Né? Em relação à vertical, se eu tivesse escolhido o vetor, o ponto O aqui embaixo, né? Não ia alterar em nada o meu resultado. Olha aqui, isso aqui é o vetor momento angular da massa, né? Por definição, é o vetor posição dela em relação à origem escolhida, e o vetor velocidade dela, que aponta em direção à página produto escalar com K. Né? Aí eu uso aquela dança de cadeiras aqui que o produto misto me permite fazer, movo o K aqui para frente, o R para cá e o V0 para cá, e o resultado não muda. E aí o produto vetorial de K com R o produto vetorial desse versor K com esse versor R é exatamente esse P aqui. Esse P seria o que você poderia chamar de R perpendicular, né? É o pedaço do R ortogonal ao K-chapéu, é o P. Né? Então por isso que aparece MPV0. É a explicação em detalhe aí desse negócio. Muito bem, eu supus que a massa grudasse na porta, né? E se a massa não grudar na porta, será que muda alguma coisa o resultado? Então está aqui a situação aqui, a massa bateu e não grudou, bateu e ricocheteou, voltou aqui com velocidade v. Qual seria o momento angular da porta nessa circunstância? Né? O momento angular dessa situação final aqui tem que continuar a ser igual ao inicial, não muda nada, né? Só que agora a massa aqui bateu e voltou, então ela está voltando com velocidade v. Né? Eu supus aqui que a velocidade v aqui não necessariamente é igual a v0, porque eu não estou supondo que a colisão é elástica nem coisa nenhuma, é a velocidade v. Mas o momento angular da massa agora é negativo, porque agora ela está voltando para cá, né? É negativo na direção k, né? E o momento angular da porta aqui é o momento de inércia da porta vezes o novo ômega'.
Antes, qual que era a diferença? A diferença é que isso aqui era mais mb2v0. Quando ela gruda, é mais mb2v0, né? Então, agora é um menos aí que aparece aí, né? Como isso aqui tem que continuar a ser igual à mesma coisa que antes, segue que o ômega' vai ser maior, né? Então, se a massa não grudar na porta, a porta vai girar com mais velocidade, né? Aqui, quando não gruda, esse vai ser igual ao ômega', vai ser mb v0 mais v, né? Você soma a velocidade de chegada e a velocidade de saída da bolinha, né? E você se divide pelo momento de inércia da porta, tá certo? Antes, quando a massa gruda, esse é a velocidade de rotação da porta, né? Velocidade de chegada, né, enfim, essa que é a situação. Agora, se isso aqui efetivamente é maior do que isso aqui, é maior sim, né? Porque você veja que o numerador aqui é maior do que esse numerador aqui, né? Aqui tem um MBV a mais do que lá em cima, e o denominador é menor, né? Tem dois motivos pelo qual o ômega' é maior, né? Aqui é só IPR, aqui é IPR, desculpe, aqui é só IPR, aqui é IPR mais alguma coisa, tá? Então, realmente, o ômega' é maior do que o ômega mesmo. Agora, um breve comentário sobre por que a gente não pode usar conservação de momento linear nesse problema. A gente pode usar conservação de momento angular, mas não pode usar conservação de momento linear. Está aqui de novo vista a porta, vista de cima, né, a massa ali no momento da colisão. A conservação de momento angular que a gente usou é baseada nessa expressão que está aqui, né, a variação de momento angular da porta e da massa em relação a um ponto O que está ao longo do eixo. A taxa de variação disso aqui é devido aos torques externos, das forças externas em relação a esse ponto. Quem são as forças externas? O eixo e o peso. Como o eixo não tem atrito, tem apenas força normal, e o peso é vertical para baixo, essas duas forças, a normal do eixo e o peso, não conseguem exercer torque na direção K, na direção do eixo, né? Nenhuma dessas duas forças consegue fazer a porta, digamos assim, girar em torno do eixo, nem o peso, né, porque o eixo é vertical, nem a força normal que de fato existe ali do eixo consegue fazer a porta girar. Segue, portanto, que a componente desse vetor aqui do lado direito ao longo da direção vertical é zero. Segue que o momento angular total do sistema porta-massa ao longo da direção vertical permanece constante. Foi isso que a gente usou e está correto fazer isso. Agora, com relação ao momento linear, essa é a equação de variação do momento linear total da porta e da massa, ela é igual à soma das forças externas, que seja a soma das forças do eixo e do peso, né? O ponto do comentário é esse aqui, que o eixo faz uma força normal, não faz força de atrito, né? Porque não tem atrito no eixo, mas ele faz uma força normal impulsiva na direção I no momento da colisão. Olha aqui a situação que acontece no momento da colisão. No momento da colisão aparece uma força interna. Essa força interna aqui não entra nessa contabilização aqui, ela não é capaz de alterar, ela não seria capaz de alterar o momento linear total do sistema porta-massa, né? Mas a força normal do eixo é uma força do eixo, o eixo é externo ao sistema, né? Ele, no momento da colisão, o eixo, para impedir que a porta saia voando naquela direção ali, permaneça ligada ao eixo, tem que aparecer uma força normal, impulsiva, quer dizer, dura só aquele momento da colisão, nessa direção que está aqui. Consequentemente, esse lado direito aqui não é zero. Né? Não é zero, então o momento linear total do sistema não é conservado. Tá? Então esse é o ponto. Por que a conservação de momento linear não pode ser usada nesse caso? Porque o eixo faz uma força normal impulsiva na direção I, exatamente como mostrado aqui, no momento da colisão. Segue que o momento linear total do sistema na direção I, que seria o que você tentaria usar para descobrir o que a porta iria fazer, ela não permanece constante. Bom, então o último probleminha aqui é o problema da bola que é solta no carrossel. Então você tem o carrossel aqui girando num eixo sem atrito com velocidade angular ômega, tá? Eu vou usar essa equação ainda, vou escolher um ponto aqui sobre o eixo, um ponto que está estacionário, e escrever os momentos angulares e torques em relação a esse ponto que está aí. Então você solta uma bola, é parecido com o problema da porta, né? Você solta uma bola na vertical, ela chega aqui no carrossel com velocidade v, né? E a uma distância do eixo d, assim, né? Aí depois ela fica grudada aqui no carrossel e passa a girar ali com uma outra velocidade angular, o carrossel e a massa juntos, tá? O
que a gente pode falar sobre os torques das forças externas em relação ao de força externa aí, que nem no problema anterior da porta, só tem o eixo e os pesos, né? Se o eixo é suposto sem atrito, como a gente sempre faz nesses problemas aí, o eixo não exerce torque na vertical. Ele não afeta a rotação do carrossel, né? Porque não tem atrito nenhum, o eixo é ideal, né? E o peso não tem torque na vertical, simplesmente porque a própria força é vertical, né? Então a força vertical não consegue produzir torque na direção dela mesma, né? Então eles não exercem torque na direção K. Então essa equação aqui, se você projetar na direção K, tomar o produto escalar com K de um lado e do outro, esse lado direito dá zero. Então você diz que nesse problema, que nem no problema da porta e que nem no problema lá do sujeito que estava segurando, sentado na cadeira segurando a rodinha girando, que nem no problema da bailarina, a componente vertical do momento angular permanece constante, tá? Porque não tem torque de forças externas verticais, ok? Muito bem, então qual é o momento angular do sistema carrossel massinha na direção vertical? Bom, na direção vertical aqui você tem o momento angular aqui do carrossel, né? Ele é um objeto simétrico, né? Então o momento angular dele é vertical mesmo, né? E vale I do carrossel vezes o ômega com que ele está girando. A massinha, quando ela está descendo na vertical aqui, ela não tem momento angular nenhum na vertical. Ela tem momento angular sim, né? Porque o vetor R dela é esse vetor daqui até aqui, que produto vetorial com R não dá zero, mas é horizontal, né? Velocidade vertical não consegue produzir momento angular na vertical, né? Então é zero a componente ao longo de K do momento angular da massinha. Depois que ela gruda, e aí o carrossel agora está girando com velocidade angular ômega', né? Então I do carrossel vezes ômega' é o momento angular do carrossel na vertical. E o momento angular da massinha, de novo, não é estritamente vertical, mas a componente vertical dele se escreve como md2 vezes ômega'. Né? md2 aqui é isso aqui, né? O d aqui é essa distância que está aqui, né? O vetor velocidade da massinha, a massinha está descrevendo aqui um movimento circular uniforme, né? O vetor velocidade dela entra dentro da página, né? Então o vetor momento angular dela tem esse vetor aqui R vezes um vetor que entra na página. O produto vetorial disso é nessa direção aqui, né? A componente vertical disso é o momento de inércia da massinha em relação ao eixo, md2, vezes o ômega com que ela está girando, que é o mesmo da porta. Então isso tem que ser igual a isso, né? Daí você depreende que o momento angular de rotação do carrossel depois que cai a massinha é menor, né? Porque essa coisa aqui tem que ser igual a essa coisa aqui. Pergunta, energia conservada? É uma pergunta relacionada àquela história do aumento da energia cinética da bailarina, né? Se você calcular aqui a energia cinética aqui e aqui, você vai ver que a energia cinética nessa situação aqui é menor do que essa que está aqui. Aí a explicação, como que é menor aqui? Só tem força interna aqui entre a massa que está ali, né, e o carrossel, sim, mas as forças internas trabalham nesse caso, né? E elas é que são responsáveis pela diminuição da energia cinética. O peso, o eixo não trabalha, porque ele não tem atrito, né? O eixo sem atrito não trabalha. E o peso, entre essa situação e essa situação aqui, o centro de massa variou pouquíssimo de altura, né? E mesmo assim, o trabalho do peso, mesmo se você levar em conta a minúscula deslocamento do centro de massa daqui para cá, é um deslocamento para baixo. Então, o trabalho do peso é positivo se é alguma coisa. Então, quem é responsável pelo trabalho negativo, responsável pela redução da energia cinética, é o trabalho da força interna. Né? A força interna aqui trabalha, porque o objeto se deformou, né? O objeto não é rígido, né? O objeto não sendo rígido, a força interna, que nem no caso da bailarina, pode trabalhar sim. No caso da bailarina, a força interna dos braços da bailarina aumentou a energia cinética dela. Nesse caso aqui, as forças de deformação aqui da massa e do carrossel aqui, as forças internas ali reduziram, trabalharam negativamente e produziram uma redução da energia cinética.